Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, escute esto, de muchos dolores. Seguramente quando Pablo escreve isso a Timoteo, tenía en mente lo que dijo Salomón. Voy a parafrasear lo que dijo Salomón. Salomón dijo, quien ama el dinero no se sacia con el dinero, sino con la maldad. Eso dijo Salomón. Outra vez, Deus não se opõe à riqueza. Se Deus te dá dinheiro, felicidades, usa-la sanamente, usa-la bem, está tua família. Fantástico, fantástico. Deus não se opõe à riqueza. De hecho, um montão de pessoas na Bíblia eram pessoas muito ricas. Aí tem alguns. Abraham hoje em dia seria bilionário. No modelo econômico de hoje, esse cuate seria um bilionário. Abraham. Job era um homem muito rico também. Davi e Salomão foram os homens mais ricos de seu tempo. Sabemos que Bernabé também era muito rico. Bernabé era muito, muito rico, porque sua aportação na igreja sempre foi muito generosa, e Pablo lo menciona. José de Arimateia, o homem que deu a Jesus sua tumba, também era muito, muito rico. Então, havia pessoas muito ricas, e há na Bíblia. Assim que, igreja, graça e paz. Deus nunca se opuso à riqueza, pero Deus está em contra do uso indebido e o abuso da riqueza. É outra coisa. É outra coisa. Ele quer que usemos nossa riqueza com sabedoria, não importa lo mucho ou lo pouco que tenhamos. Ser sábio quando usas o dinheiro. Em los tempos do Novo Testamento não havia algo conhecido como classe média. Não havia. Ou a pessoa era pobre ou era quê? Rica. Não havia meias tintas, um término médio, tonos grises, ou era ou não era. Tenias ou não tenias. O sistema hacía a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Bajo el Imperio Romano era assim. Los ricos tendem a manipular e oprimir a los pobres, e Santiago arremete contra o uso não cristiano del dinheiro por parte de los ricos. É doctrinal a coisa. Ele escreveu um dos passagens mais duros do Novo Testamento. Quizá alguns vão ofender, mas a palavra será predicada, explicada, para que tu la podas aplicar. É uma passagem muito dura. Há pessoas que começam a lê-lo e lo brincam. Não, isso não é para mim. Toda a Bíblia é para nós. Toda a palavra é inspirada. Mas é um passagem duro, mas é uma advertência, um aviso muito saludável para ti e para mim nessa tarde. Porque nos assegura de que não importa quanto dinheiro tenhamos, há que usá-lo com prudência. Prudência. Temos que ser conscientes do hecho de que Deus nos ha bendecido. Quantos aqui han sido bendecidos por Deus? Todos nós. Temos que ser agradecidos por lo que temos. Muito agradecidos por lo que temos. Santiago menciona 4 abusos comunes de la riqueza, de los bienes que Deus nos dá. Veamos primeiro, nesse ordem desse sermão, que claro, não vou terminar hoje, já sabem como é isso, mas vamos adelantar algo. Veamos primeiro os malos usos da riqueza e a forma de evitá-los, e depois veremos como se usa corretamente os bens que Deus nos dá. Empezando, como disse pelo princípio, como tem que ser, por lógica, número 1, a acumulação de riqueza, não la amontones. Não la amontones. Santiago 5, versículo 3. Vuestro oro e plata estão enmohecidos, e su moho testificará contra vosotros, e devorará del todo vuestras carnes como fuego. Miren isso. Habéis acumulado tesouros para quê? São pessoas que guardam dinheiro por guardar, para vê-los. Nada mais. Aí lo ponem. E passam horas admirando as pilas de dinheiro. Aí estão. Uma vez ele vai em Masagua, aqui em México. Masagua é um valle com uma etnia muito bonita. E todos allá são del comércio, todos allá são comerciantes.
E havia uma pessoa que ia à igreja, eu prediquei, ia à igreja, então vino uma inundação no Valle Masagua, há alguns anos isso, e muitas casas foram inundadas, llenas com água, não? 1,5 metros, 2 metros de água. Por supuesto que tinham dinheiro e reconstruir as casas, mas havia uma pessoa que perdeu todo o seu dinheiro. E esse homem era muito rico. ¿Sabe por quê? Porque guardava seu, não me vas a creer, guardava seu dinheiro em seu colchão. Dólares, nem sequer pesos. Dólares, miles e miles de dólares se foram. Já não puderam recuperar. Lodo e barro e todo o demás. São pessoas que acumulam, amontonam, não lo usam. E não lo usam porque têm medo de perder o dinheiro que têm. Não desfrutam. Santiago disse que o dinheiro não se deve almacenar, guardá-lo em pilas aí por el simple hecho de tenerlo. O texto é muito claro. Han amontonado riquezas e não se dão conta que estamos em los últimos tempos. ¿Por qué acumulan? ¿Para qué acumulan? Deus quer que tu dinheiro esteja em circulação. Ele quer que o dinheiro circule. E não está falando de ahorros. Há lugar especial para o ahorro. Não está falando disso. De hecho, Deus nos anima a ahorrar. Ele nos anima a ahorrar. Santiago se refere a hacerlo cada vez mais e mais, a amontonar mais e mais, por el simple hecho de tenerlo. Nada mais. E não lo usam. Repito, há casos de pessoas que fallecem em extrema pobreza e quando mueven seus muebles, sale dinheiro. Centenários mexicanos. Imagínate, miles de dólares de pesos aí e as pessoas morrem em extrema pobreza. Isso não é alguém que guarda seu dinheiro, é alguém que acumula o dinheiro. Lo acumula. ¿Por que lo hacen? Bueno, tem medo de perder o dinheiro. Medo, pânico de perdê-lo. O dinheiro se havia convertido em fim em si mesmo para essas pessoas. É fim em si mesmo. A acumulação se havia convertido em la meta única de suas vidas, acumular. Tiveram tanto medo de perder o dinheiro que não lo gastavam. E há pessoas assim todavia, não lo gastam. Em Brasil, a cidade mais grandotota é São Paulo. São Paulo é a capital do estado de São Paulo. Os que vivem em São Paulo e não conhecem Ciudad de México, pensam que São Paulo é enorme. De hecho, lo é. Mas quando vêm aqui, dizem, wow, isso é uma loucura. Uma loucura. Bueno, em São Paulo há uma avenida chamada Avenida Paulista, que é o metro quadrado mais caro de Latinoamérica. E contando com Espanha. Aqui e allá. O metro quadrado mais caro de qualquer país latino está na Avenida Paulista. Então, você vê esses edifícios e em meio de todos os edifícios há uma casita. É absurdo. Busque em Google. Aí está uma casita, bonita, chiquita e tudo. Aí vive uma senhora. Uma senhora. A família Matarazzo. A família Matarazzo, por muito tempo, foi a família mais rica do mundo. E a senhora vive sola porque todos morreram e quedou ela. Han tentado rastrear quanto dinheiro tem a senhora Matarazzo. E ela é muito enfática, diz, não, meu dinheiro não está em nenhum banco, está aqui, abaixo. E señala sua casa. Significa que a senhora tem aí não sei quantos subsuelos aí bajo sua casita. Não? Pode parecer hormigas, não? Com todos os túneis que há aí abaixo. Em São Paulo. Pero ela guarda o dinheiro. Almacena dinheiro em uma bóveda ou bóvedas que há bajo sua casa. E tu perguntas, pastor, nadie nunca la ha assaltado? Não é muito aconselhável, não? Porque a senhora Matarazzo anda com um exército que la cuida. Então não é muito agradável a ideia de assaltar essa senhora, pero é uma acumuladora. Vive aí em sua casita. A casa é bonita. Le ofereceram, não te imaginas o dinheiro que ela quisera por sua casa. E isso não é só em São Paulo. Aí vamos aonde eu cresci, em Goiânia. Há uma senhora que também vive em uma casita, na esquina de um bairro muito nobre da cidade,
puros hoteles, hoteles, hoteles. Entonces construyeron un hotel enorme de ese lado, otro hotel aquí, y querían comprar la casa de la señora, porque estorbaba. O sea, marcaron una junta los empresarios con la señora allá, yo crecí, y yo conozco la historia porque su nieto me contó la historia. Entonces llegaron los empresarios en helicópteros en sus hoteles, con la señora, ¿no? O sea, el primero que entró dijo, ¿cuánto quieres por tu casa? La señora dijo, ¿cuánto quieres por tu hotel? No me molesten ya. La señora habló con su abogado y dice, oye, fulano, haz cuentas, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, son 8 hoteles. ¿Cuánto custan todos ellos? Para que me dejen en paz. No, después de eso, pues ya no sabía con quién se metían. Entonces, pero si en Brasil o si en cualquier lugar del mundo, hay personas que acumulan el dinero. Le di el ejemplo de 2 acumuladoras en Brasil, aquí en México seguramente hay. Tienen miedo de perder el dinero. En los tiempos del Nuevo Testamento se podía acumular riqueza de 3 maneras para que alguien fuese rico. Número 1, alimentos. Parece absurdo, pero si demostrabas que comías bien, todos sabían que eras rico o rica. Antigo Testamento, Nuevo Testamento, perdón, había 3 maneiras de demonstrar riqueza. Primeiro, alimento. Segundo, roupa, como te vestías. E terceiro, ouro e joias. Não havia tarjeta de crédito, graças a Deus, não havia nada disso. Essa era a maneira como a gente rica mostrou sua riqueza em los tempos de Jesus. Comida, roupa e joias. Se tuvieras dinheiro, lo mostrarías por ter uma grande quantidade de comida, uma grande quantidade de roupas e joias. E Santiago habla de 3 tipos de riqueza. Aí vai, Santiago 5, versículo 2 e versículo 3 outra vez. Vuestras riquezas estão podridas, e aqui vem lo duro. Vuestras riquezas estão podridas e vuestras roupas estão comidas de polilla. Vuestro ouro e plata estão enmohecidos, va de novo, não? E su moho testificará contra vosotros e devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesouros para quê? Vocês estão acumulando pensando que são eternos e não lo são. Todo o que haviam conseguido, o alimento está em mal estado, las polillas han comido la ropa e el oro e la plata estão oxidados, há corrosão. Todo isso lo amontonaram e se deteriora com o tempo, por falta de uso. Deus não quer que nós obtenhamos riqueza, igreja, por el simple hecho de obter riqueza. Há projeto mais allá, há plan mais allá. Ele quer que la pongamos em ação. Põe o dinheiro em movimento. Ele disse que a roupa se la comen las polillas. A pergunta é: que roupa se come las polillas? La que usas ou la que guardas en el mais profundo de tu armário? Las de allá, exatamente. Las de allá. La que se usa tem gasto natural e normal. A alimentação se pudre. Que alimento se vai pudrir? A comida que comes todos os dias? Não, não. Sabe qual é a comida que se pudre? A comida que tens guardada por 3 meses, em lo mais profundo de tu refrigerador. Já há uma fauna, já nem conta te has dado. Há novas formas de vida em tu refrigerador e nem conta te havia dado. São muito duro, não? Pero é duro. Essa é a comida que se echa a perder. A riqueza é para ser utilizada, não para ser amontonada. Semana passada hablamos de um homem descrito em Lucas 12, que foi muito exitoso e teve uma grande cosecha e disse: ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a tumbar mis graneros y los haré doble de tamaño para guardar. Para guardar. Ele não pensava em usar o que tinha. Ele disse: lo voy a atesorar. Lo voy a amontonar. Em nenhuma parte de Lucas 12 menciona que ele pensava em fazer comércio com o que tinha. Era amontonar. Amontonar. Santiago menciona um segundo erro. O primeiro erro é não la amontones, por favor, a riqueza. E Santiago menciona um segundo erro. Número 2, a apropriação de la riqueza. E diz aí: não te la robes. Não seamos tranças, por favor. Não?
hablando ya en el calor mexicano tal y como es. No te la robes. Deus não só se ocupa de lo que temos, sino também de como lo obtenemos. Não te la robes. Não utilizar meios desonestos para estafar a la gente, por exemplo. Há muitas maneiras para hacer dinheiro desonesto, ¿no? E uma de ellas é não pagar as deudas. Estar huyendo todo o tempo, não pagar as deudas. Há um hermano, claro que por ética, nem te vou dizer o nome, não está em graça e paz, porque quando menciono, há um hermano e uma hermana, começam a mirar-se, não? Será este? O outro que está allá? O de acá? Não está aqui. O hermano tinha um puesto em um tianguis, aqui em México. Le iba muito bem. Deus o havia obedecido muito, comprou um carro, depois cambiou o carro por uma caminhoneta para sua família. Todo iba bem, hasta que todo se vino abaixo. Não é de graça e paz, nunca foi de graça e paz, pelo conosco. Então, me buscou para que eu orara por ele e lhe disse, pois, tu tens um pastor? A resposta típica, não? Pues mi pastor me enviou contigo. Bueno, está bem. Então, lo recebi. E eu não entendia por que de ser tão próspero havia bajado a um nível de nada. Tuve que quitar sus hijos de la escuela, ya no había cómo pagar la escuela, ya no había inscripciones en la escuela pública, o sea, fue un caos, un caos. Y yo intentando entender por qué. Y yo le dije, ¿en tu comercio estás actuando bien? No, sí. Allá en tu iglesia, no aquí, en tu iglesia, ¿diezmas? Sí, claro que sí. Yo dije, no puede ser. ¿Te has metido en cosas ilegales? No, no, pastor, claro que no. Entonces, no sé. Vamos orar, não? Orei por ele, pero depois descobri que foi o que passou. Porque uma hermanita de outra igreja comprou com ele e se deu conta do que havia passado. Vendia 1 quilo e te entregava 800 gramas. Adulterou a balança, a báscula. Como? O sea, como Deus vai bendecir a um ladrão? Não lo hace. Claro que não lo hace. Por lo tanto, el que rouba, rouba a Deus e rouba todo. E não há prosperidade aí. Por isso a sentença é essa. Não te la robes. Deus te lo vai dar. Não lo hagas. Não te la robes, por favor. En el Nuevo Testamento, perdão, estamos falando de Santiago, não? No Nuevo Testamento se trabalhava, era por jornadas. Não havia um contrato mensual, quincenal, era por dia. Trabalhas um dia, te pago. La persona era contratada a principios del día, trabajaba todo el día y al final del día se le daba el pago. No era mensual, no había eso. Un hombre iba a la ciudad, contrataba trabajadores y no había contratos, ni sindicatos, ni leyes, ni escrúpulos que protegieran a los trabajadores. Si el empleador quisiera robarte, lo haría. ¿Sabe cómo? Terminava de trabalho todo o dia e ele ia checar seu trabalho e dizia, não me gostou o que hiciste, não te pago. E haz como quieras. Era um trabalho escravo. Porque se o empleador quisera roubar, roubava. Não me gostou tu trabalho. E logo a pessoa tinha que sair de aí, mas já havia trabalhado, mas sem dinheiro. E não havia como ir a algum sindicato, a la Profeco, donde sea, para reclamar al Ministério Público, não havia nada disso. Não havia. E é o que Santiago está criticando aqui. Não roubes. Santiago 5:4. He aqui, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les has pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué es eso? No, cuidado. A Deus nadie le pode enganar. Nadie engaña al Senhor. Ele é juez justo. Santiago está dizendo que en la acumulación de la riqueza no la amontones, en la apropiación de la misma no robes. No seamos desonestos, por favor. É muito sencillo. Se en tu trabajo te pagam por hacer algo y tú haces menos, estás robando a tu patrón. Assim de sencillo. Se te paga tantas horas e trabalhas menos horas, estás roubando a tu empleador.
Santiago dice, no lo hagas. No lo hagas, ahí no hay bendición para ti. Así no hay bendición. Número 3, tercer abuso. Número 3, la distribución de la riqueza, no la desperdicies. Contrólate. La manera en la que gastamos el dinero también es muy, pero muy importante. Santiago 5, versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Santiago va con todo, no se guarda nada. El texto dice, se voy a parafrasear. El texto dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujos y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar a ustedes mismos para el día de tu muerte, de la matanza. Por favor, no debemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Solo porque puedo pagar algo, no significa que devo comprarlo. Põe tu coração nisso. Não porque puedo comprar, lo voy a comprar. Poza Rica, Veracruz, verano de 2001. Muy enfático, ¿no? La fecha precisa, lugar, ya sabe. Un congreso, un congreso allá. En la noche los chavos del congreso me invitaron a cenar, salimos a cenar y ahí fuimos a una plaza, porque uno de ellos quería comprar algo. Bueno, llegamos allá y había un lugares para celulares y todo, lo acompañamos. Y frente a esse lugar de celulares havia outro lugar, também de celulares, pero havia uma vitrina de coisas que eu não sabia o que eram carritas muito bonitas. Se acercou o muchacho e me disse, oye, esse que está aí, esse que trae logo de Ferrari. Mas há níveis, não? Ele quase queria um Ferrari. Esse com logo de Ferrari, lo quero. Lo quero. La senhorita, qual este? El outro, sim, este. Eu lo vi e pensei, esse quanto é prepotente palhaço. Aí vamos, não? A ver como termina isso. Não, esse. E a senhorita insistia, esse ou outro. Eu digo, ele ciega? Assim digo. E aí foi onde eu pensei, não. Muito cristiano el hermano, não? Esse que está aí, señalou com o dedo. Então a senhorita, bueno, lo agarra e te explico como funciona. Não, eu não sou idiota, eu sei como funciona, claro que sim. A ver já, quanto é? Tanto. Caríssimo. Ah, claro que sim. E saca sua tarjeta e passa a tarjeta. E eu estava allá e eu vejo que ele agarra a cajita e se queda vendo, como se deu conta da tonteria que havia cometido. Ele pensava que era um celular. A senhorita cobra, lhe dá o voucher e todo, lhe pergunta, ¿tienes carro? El outro, não. Pues consíguete uno, porque acabas de comprar um abridor de porta de garagem. Pero es Ferrari. Compra tu Ferrari. Se burlou dele todavia. Era necessário? Não era necessário. Por lo tanto, hermanos, por favor, não por el hecho de que eu possa comprar algo, significa que tenho que comprá-lo. Ser mensurável, seamos todos inteligentes, por favor. ¿Sí me escucham bem? Ok. Há pessoas que dizem, eu quero isso, para quê? Não sei, pero lo quero. Não, espérame. Nem sabes o que estás fazendo, não? Não devemos desperdiçar o que Deus nos ha dado. Outra vez, só porque posso pagar algo não significa que devo comprá-lo. Não, Santiago disse que não temos por que desaproveitar o que Deus nos dá. É mais fácil perder dinheiro que ganhá-lo. Estamos de acordo, sim ou não? É muito mais fácil perdê-lo que ganhá-lo. Se acerca a Navidad, por certo. Vai de novo. Se acerca a Navidad. Essa é minha igreja, essa é graça e paz. Preparem seus bolsillos, porque empieza o bombardeo. Navidad, um dos dias mais importantes do ano. Para mim é o segundo mais importante. O primeiro é meu cumpleaños, depois da Navidad. Sabe a persona? Não é certo. Cristo nasceu, alegria de vida, salvação eterna. Navidad é fantástica, pero se presta a muitas tonterias também. Navidad, um dos dias mais importantes do ano, se ha convertido em um evento de consumo frenético. Frenético. Em agosto, já passou, em agosto,
los comerciantes comienzan a planear cómo van a gastar tu dinero, tu dinero. Hay una tienda en México, una tienda departamental, no sé si digo el nombre o no, es muy conocida la tienda. Empieza con L, empieza con L, termina con L y tiene P en el medio. Adivina, y es una ciudad de Inglaterra, pues ya. De ahí salieron los Beatles, ya. Esos cuates empiezan la Navidad justamente en agosto. 1 de agosto, vas a cualquier de sus tiendas y ya está todo el aparato navideño. Por eso hay personas que dejan para ir allá en noviembre y no hay nada. Se agotó todo ya, son muy listos. Están adelantando la Navidad. ¿Sabe cuál es mi sueño? Mi sueño es que adelanten tanto que la Navidad empiece el 26 de diciembre. Y ya, ser el ciclo hasta el 24 y 25. Bueno, es la esperanza, ¿no? Pero ellos son muy listos, se adelantaron a todos los demás y empiezan a vender lo de Navidad en agosto. Están planeando ya cómo van a gastar tu dinero y mi dinero. Hay millones de formas de malgastar tu dinero. Un montón. Santiago dice que en la acumulación de la riqueza no amontones, en la apropiación de la riqueza no robes, en la aplicación de la riqueza no la desperdicies. No gastes en cosas y placeres que de verdad no añaden nada a tu vida. Yo me acuerdo cuando Caleb era pequeño, ya llovió, pero cuando era pequeño, había un juguete que ele queria, entonces fuimos por el juguete, ya sabes, la Navidad y bla, bla, bla. Y la caja de juguete era muy grande. ¿Qué crees que pasó? Le dimos la caja, sacó miró el juguete, miró la caja, se quedó con la caja, colocó el juguete a un lado y no sabe, se metió a la caja y era su trenecito a la caja. O sea, toda la Navidad su placer era la caja. Después, cuando la caja se rompió, ahí sí fue por el juguete. La caja. Te voy a decir una cosa. Las mejores cosas en tu vida son gratis. ¿Me escucharon bien? Son gratis. Pasar tiempo con tu familia es gratis. Expresar tu amor a tu familia es gratis. Lo mejor que hay en tu vida y en la mía son cosas gratis. Pero hay personas que se aplican un poco más y quieren desperdiciar el dinero. Ni siquiera es nuestro dinero, es de Él. Por lo tanto, no gasten cosas y placeres que no van a añadir nada a tu vida. En Texas hay una tienda llamada Neiman Marcus. Lo busca en internet, por favor. Neiman Marcus se encarga de venderte cosas inútiles. Cosas que no necesitas. Te doy un ejemplo. ¿Quieres un ejemplo? Y son cosas caras. Ahí te va. Te voy a decir dos cosas. La primera. Una taza de baño bañada en oro. La taza del baño. Oro. Pastor, ¿y la tapa de qué es? Plata. En tu baño. Y así cosas, rines para tu camioneta con 110 diamantes cada rin. ¿Para qué? Pero lo venden mucho. Anote el nombre si alguna vez quiere comprar allá, Neiman Marcus. La tienda de la inutilidad. Y todos los años saca un catálogo. Porque te entregan en tu casa, ¿no? Claro. O sea, en los millones que vas a gastar está el envío, no te preocupes, va a llegar a tu casa. A cada año saca un catálogo de regalos para personas, así dicen, catálogo de regalos para personas que ya lo tienen todo. Así dice el catálogo. Es un regalo para personas que ya lo tienen todo. Cosas completamente ridículas como las que acabo de mencionar. El hecho de que me puedo permitir comprar algo así no significa que tenga que comprármelo. Si puedes comprar algo, evalúa lo que vas a comprar. Si de verdad, si lo quieres o lo necesitas. Versículo 5, ¿no? Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza nada más. Número 4, cuarto abuso en las riquezas. La aplicación de la riqueza, no la abuses.
No la abuses. Hay un libro llamado Poder y Dinero. El autor es Richard Foster. Un libro muy bueno. Poder y Dinero. En ese libro Foster dice que el dinero tiene mucho más poder que solo el poder de compra. Y es cierto. Y es cierto. Cuando tienes dinero, tienes influencia y crees que tienes autoridad por tener dinero. Santiago 5, versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Durísimo, ¿no? Soborno en la justicia. Voy a parafrasear. Los hijos de ese mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y dice tal y cual. O sea, por tan sagaces usan el dinero para involucrar a personas en lo que están haciendo. Ellos reconocen que el dinero es la influencia. Lo usan para influenciar a otras personas. Los cristianos deben de reconocer que tienen una influencia y utilizarla para bien, no para mal. Tenga dinero o no tenga dinero, tienes a Cristo y Cristo es poder. Y tú lo tienes y yo lo tengo. El punto que Santiago señala en ese pasaje es que debemos usar nuestra riqueza de buena manera, de sana manera. Es evidente que en los tiempos de Santiago, hace 2000 años, los ricos compraban a los jueces y eludían a la justicia, se esquivaban de la justicia. Si querían tomar ventaja sobre alguien, lo llevarían a la corte, hablaban con el juez, le daban dinero y entonces todo el veredicto era a favor de ellos, de los ricos, porque compraban la justicia. Santiago dijo, han condenado y matado al justo sin que el justo les ofreciera ninguna resistencia. Incluso hoy en día hay muchas personas que usan el dinero para manipular a otras personas. Desgraciadamente, en todo el mundo sucede eso. En todo el mundo. Yo sé de familias en las que una persona mantiene el control sobre las demás porque la persona que tiene dinero. En las familias. Hoy en día, 2025, hay padres que mantienen a sus hijos bajo control. Voy a usar una expresión muy dura, prepárate, ¿eh? Hay padres que compran a sus hijos. Los compran. Con dinero o con regalos. Si me obedeces, te doy eso. Si me obedeces. Los sobornan. Es la aplicación, claro que incorrecta de la riqueza. Los papás comprando a los hijos. Todavía, hoy en día, hay empresas en el mundo que tienen a sus trabajadores en deuda constante con ellos. Y la deuda va aumentando y aunque vivan toda su vida trabajando, nunca van a pagar la deuda que tienen con las empresas. En todo el mundo hay empresas así. Es un trabajo esclavo. Hay una deuda en la empresa ayuda a pagar la deuda, la empresa absorbe la deuda del trabajador y el trabajador dice, ahora trabajas y paga mi deuda. Es impagable. Trabajo esclavo. En pleno año 2025, en todo el mundo. Y hay. Usan el dinero para manipularlos, otro mal uso de la riqueza, ¿no? Santiago tiene palabras muy fuertes sobre el abuso de la riqueza. Ahora vamos a volver sobre nuestros pasos un momento, ¿ok? La acumulación de la riqueza, la apropiación de la riqueza, la distribución de la riqueza y la aplicación de la riqueza. 4 áreas en que Dios te dice, ojo con eso, cuidado con lo que estás haciendo. Y veremos ahora lo que Dios tiene que decir acerca de cómo administra su dinero, porque no es tuyo ni mío, es su dinero. Número 1, no vamos a concluir hoy, por supuesto, pero voy a avanzar. La correcta acumulación. Primer error, primer abuso es amontonar. Ahí viene cómo hacer de manera correcta. La correcta acumulación, el ahorro. Ahorrar dinero. Es bíblico. Nadie que diga otra cosa en contra. Proverbios 21:20 dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo ¿qué? Quien es sabio ahorra.
Quem é sábio, ahorra. Provérbios 30, versículo 24 y 25. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son las más sabias de los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan ¿qué? Ahorran la comida, la guardan. De hecho, ahorrar, iglesia, es un principio bíblico. Ni voy a preguntar cuántos aquí tienen un ahorro. Espero que lo tengas. El ahorro promedio de un mexicano, y aquí va lo que dijo el INEGI. El ahorro promedio de un mexicano es de una quincena de tu ingreso al año. Y no busques más. El mexicano promedio tiene en su cuenta de ahorro lo equivalente a una quincena de trabajo. Nada más. México. ¿Por qué ahorran tan poco en México? Creo que é porque México vive o momento. México vive a hora. Falta algo. Falta algo. E aqui na igreja temos as pessoas de vários países. Pero estamos em México, hablemos sobre México. ¿Por qué ahorran tan poco en México? Porque el mexicano vive el momento. Somos la generación de la hora. Es ahora. Y mañana no, mañana vemos. No, mañana no vemos. Mañana no hay cómo. Jesús dijo en una serie de parábolas, y más de la mitad de ellas sobre el dinero. Más de la mitad de las parábolas de Cristo era tocante al dinero. Habló más sobre el dinero, escuche eso, Cristo habló más sobre el dinero que del cielo y el infierno. Habló de la inversión, como el hombre sabio que invirtió su dinero y el imprudente no lo hizo. La parábola, el patrón volvió y dijo, eres malo. ¿Dónde está lo que te di? Lo enterré. Es malo no hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Cuando guardamos nuestro dinero, ponemos nuestro dinero a trabajar para nosotros en lugar de trabajar por nuestro dinero. Tenga un ahorro, por favor. Empieza a tenerlo. Para desarrollar el hábito del ahorro, tienes que aprender a vivir, escuche eso, con un margen de operación. Cuando lleguen en el IDEC a la 601 y 701, van a tener acceso a un libro que yo escribí, y no soy economista, se llama La Economía de Dios. El libro quedó tan largo que lo dividimos en 2 cursos. Por eso es el IDEC. Pero cuando lleguen allá, lo van a ver. Tienes que manejar un margen de operación en tu vida. No viva límite, tenga un margen. Significa aprender a vivir con menos de lo que ganas. Muy sencillo, aprende a vivir con menos de lo que ganas. Por muchos años, la familia Rockefeller fue la familia más rica del mundo. Y todavía son ricos. El patriarca John Davison Rockefeller llegó a ser considerado el dueño, escuche eso, el dueño de los Estados Unidos de América. Todo lo que se movía en aquella nación era de él. Todo. La mercancía y los medios. Barcos, ferrocarriles, carros, transportadoras, todo pertenecía a Rockefeller. Absolutamente todo. Él era dueño, esa era la frase, el dueño de los Estados Unidos. Estás pensando, ¿y eso qué, pastor? Rockefeller era cristiano. Y voy más allá. Su familia sigue siendo cristiana. Rockefeller tenía una frase que enseñaba a sus hijos. La frase es esta. Muy sencilla, pero yo espero que marque tu corazón y tu mente nessa tarde. Rockefeller decía, ahorra un 10%, diezma el 10% y vive con 80%. Muy sencillo. Ahorra el 10, diezma el 10 y vive con qué? Con el 80. Ese era entre comillas, su mantra de vida.
Ele funcionou. O princípio de estabelecer um margem para viver se aplica também hoje a nosso tempo. Foi assim há 2000 anos e é assim hoje. Uma das razões por las que llegas tarde, aí te va. Una de las razones de por qué llegas tarde a la iglesia, al servicio y bla, bla, bla. Una de las razones de por qué llegas tarde es porque planeas llegar sobre el tiempo. Si llego, vi la hora. No, todavía fueron 10 minutos. Y cuando ves, 15 minutos, ya llego tarde. Es esto. Vives sobre el tiempo todo el tiempo. Há pessoas que estão em sua casa para vir à igreja, estão sentados no seu celular e vendo o relógio, não? E vendo, não, se alcança, não, se alcança, não, se alcança, já não alcança. E a correr se ha dicho, não? Para chegar aqui. Uma das razões de por que chegas tarde é porque planeas chegar sobre o tempo. Se deseas chegar a tempo, tens que planear chegar temprano. E chegarás a tempo. É muito sencillo. Deja um margem para todas as coisas inesperadas que podem suceder em tu vida. Opera bajo um margem, não sobre límite. Tienes que aprender a estar contento com o que tienes. De lo contrário, gastarás todo tu dinheiro enquanto lo recibas. Um dos maiores inimigos da alegria se chama publicidade. É um caos, é um tirano. A publicidade te mata. Estás muito tranquilo em tu casa, entra um comercial de algo que nem sabe o que é, nunca em tu vida lo havia visto, e termina o comercial e diz, por que não tenho isso? Me hace falta, não te hace falta. Pero já entrou. Esse aparato, nunca lo havia visto, nem conhece a marca, nem sabe para que funciona, pero entrou em ti. La expresión, ¿por qué no tengo eso? ¿Cómo lo compro? Lo peor que puede hacer en tu vida es ver la tele con tu tarjeta a un lado. Es lo peor. No lo hagas. Yo no lo hago, ni mi esposa lo hace, son muy controlados en eso. Tampoco mis hijos, porque así fuimos criados. Pero conozco a personas que prenden la tele y sacan su tarjeta. A ver qué compro hoy. E aparece aí uma mangueira que se llena e se expande e se encorre solita e diz, quero uma dessa, tens jardim? Não tens nenhum árbol. E pensa, não, é que vou lavar meu carro, tampouco tens carro. Não, pois, lava o edifício, ok, pues lava o edifício, está bem. Aí afuera tu, não? E uma patrulha passa e te agarra, não? El agua. Não, de imediato, vemos algo na tela, as pessoas veem e dizem, isso para que serve? A ver, já não cambia de canal, porque isso que entrou aí, é uma pessoa fazendo malabares e piruetas com essa coisa e te diz, é fácil, como não tens isso? De las coisas mais estranhas que he visto em minha vida, correr, sem sair do lugar e sentado. Como? Ah, não, porque é um aparato. Que tão difícil é fazer isso, mira? Dime tu, que tão difícil é fazer isso? Caminhar, não? Não, muito difícil. Colocar um pé diante do outro é um caos, é dificilíssimo, não quero. Ah, então compra um aparato, onde tu te sentas, e aí 2 pedales assim, e parece que estás em Chapultepec. E no lago Chapultepec. Quando o lago era bonito. E quando havia barquitos todavia. Eu disse, não pode ser, é o colmo. Não é propaganda, pero é uma película. Essa película é profética. Não é cristiana. Se chama Wall-E. Já la viram Wall-E? Se não la viram, arrepienta-se e vê-la. E verás exatamente o que é o mundo hoje. De hecho, le voy a decir uma coisa. Ai, Deus. Vas a Disney, Disney World em Flórida, estão os 4 parques, e por supuesto, como Disney todo lo hace bien, lo hace perfecto,
Estás en tu hotel, entonces espera, yo quiero ir hoy a Magic Kingdom, ¿no? Entonces hay una parada del camión que va a Magic Kingdom, el camión estaciona, todo gratis, todo perfecto, tú entras al camión y te deja al parque y te regresa al hotel. No vas a creer. En el mismo hotel hay unas sillas con motor. Ok. Entonces los camiones allá son adaptados. Viene una persona sentada en esa silla, tiene prioridad, claro, ¿no? Se acerca, entonces el camión baja a nivel del piso, abre una rampa, un elevador, el chofer sale, ancla esa cosa con motor a una plataforma, la plataforma levanta a la persona, la lleva dentro del camión y la pone allá. Estamos allá viendo, ¿no? Nos dedicamos, mi esposo y yo, perdimos 1 hora y media de nuestras vidas, sentado, tomando café sentado y viendo quién de verdad necesitaba eso y quién no. Nadie la necesita, nadie. Entonces, ¿por qué la tienen? Porque no quieren caminar. Es espeluznante lo que nos espera. Una sociedad sedentaria, una sociedad que a un clic tiene todo. Y el colmo, aparte Disney con la silla esa voladora y todo eso, para quien no necesita, porque hay personas que sí necesitan, estamos de acuerdo, eso sí. Hay personas que no pueden moverse, tienen alguna capacidad diferente y la usan, pero lo que vimos allá, no quiero ser tan duro, pero obesos. Personas que ya viven en un cuerpo tóxico. É o que mais hay allá. Entonces usam essas sillas porque não querem caminhar. Porque ir allá es cansado, caminas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno. Y la película esa, Wall-E, es fantástica por muchas cosas y por esa también. Ves lo que espera la sociedad, una sociedad sedentaria, donde te mueves o te mueven. Y el ejemplo es esa cosa que te sentas y mueve tu cuerpo y mueve tus pernas y ni caminas, o sea, simula que estás caminando, estás sentado. ¿Qué tan difícil es? Sal de tu casa y camina. No es muy difícil. Colocar un pie frente al otro, no, pastor. Eso es muy, ok, no lo hagas, pero deja un margen de operación en tu vida para algo que puede suceder o no puede suceder. ¿Cuál es el propósito de ahorrar entonces? En tu vida, no solo dinero, vida. ¿Cuál es el propósito de ahorrar? Y aquí es donde la Biblia difiere del pensamiento del mundo de una manera muy importante. Estamos terminando por hoy. Ponga mucha atención. Mira, el mundo cree que ahorrar dinero es por seguridad. Es lo que ellos creen. Si tan solo pudieran acumular una gran cuenta bancaria lo suficiente, sería financieramente seguro. El problema es que no hay tal cosa como seguridad absoluta. Nada es absolutamente seguro. Nada. Nada. Ni tu banco. Y no te asustes, ¿eh? Bueno. Nada. No existe tal cosa como seguridad absoluta. No importa cuánta cantidad de dinero tengas. Así, mira. Con una devaluación. Y ni lo mande Dios. Otra vez. Nada más por cortar números y agregar ceros. Se acabó. De tener 100,000 en la cuenta, tienes 10 centavos. Y no te preguntan y ni te avisan. Se hace. Se hace. Es el mundo global en que vivimos. Por lo tanto, nada es absolutamente seguro. Solo hay una cosa que nunca va a cambiar. Y esa cosa es el amor de Cristo por ti y por mí. Eso no cambia nunca. No cambia nunca. En una edición de la revista Time del noviembre del 86, si no me equivoco, yo la tengo, salió una entrevista con un multimillonario de aquella época, Bunker Hunt. Ya nadie habla de Bunker Hunt, pero bueno, era un multimillonario. Y dio una entrevista y dijo que en un día, escuche bien eso, en un día perdió $1,000 millones. En un día. Imagina lo que es eso. No, ni siquiera imagínate. Yo tampoco imagino. Pero bueno. En un día.
Quando amanheceu, era bilionário e na tarde não tinha nada já. Mercado de valores. E Banker Hunt dijo, $1.000 millones não é do que parece, é muito mais do que parece, porque aí vai a subida. Foi tamanho o susto que nunca mais se recuperou, se enfermou, já faleceu. Pero é muito mais allá do dinheiro em si. Podes perder, não importa o muito que tenhas, irmão e irmã, não podes perder. Não importa que tipo de trabalho tenhas, pode enfermar-te, a economia pode dar um giro, etc, etc, etc. Por lo tanto, para estar seguro, tens que poner tu seguridade em algo que não te podem quitar. Só há uma coisa que não te podem quitar e é tu relação com Cristo. Essa nadie te la pode quitar. Tenho que poner minha seguridade em Cristo e não em uma conta bancária. Filipenses 4:19 diz assim: Mi Deus, pois, suplirá todo lo que os falta conforme a suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Estou seguro disso. Isto é seguridade. Essa é a maneira de estar preparado para reveses financeiros e encontrar seguridade na vida, sempre quando estamos com o Senhor. E para terminar, por que ahorrar? Vamos a contestar isso. Por que ahorrar? Número 1, e não se vai projetar, ponga atenção por favor. Por que ahorrar? Número 1, ahorrar nos impide a compra impulsiva, a compra de impacto, nos impide fazer tal coisa. Não gastar dinheiro com impulsos tontos, como já comentei aqui em vários casos, não? Se não estamos guardando, a tendência é gastá-lo tão pronto lo tengamos. E não sabemos como terminamos a quincena. Verá coisas que queres e las comprarás e de verdade, chegas a tu casa e lá vês e por que comprei isso? Não lo necessito. Te vou dar uma definição de pressuposto, ok? Ojo, não sou economista, não foi minha carreira, pero te daré com muito gosto, minha definição de um pressuposto. Em Brasília é orçamento, certo? Em Brasília é orçamento. Não pergunte por quê, pero aí é orçamento. Aqui é pressuposto. Pressuposto é dizer ao dinheiro onde tu queres que ele vaya e não perguntar a onde se foi. Isso é pressuposto. É dizer ao dinheiro onde tu queres que ele vaya para depois não perguntar a onde se foi. Tenha, por favor, um pressuposto em tu vida. Número 2, ahorrar nos impide a compra impulsiva. Número 2, ahorrar nos permite ser capazes de ajudar a outras pessoas quando tenham necessidade. Hazlo, se vale. Não há maior alegria que poder ajudar a los que necessitam. E assim como ajudamos, algum dia também seremos ajudados. É uma lei não escrita, mas uma lei real. Funciona. E número 3, ahorrar é fazer com que tu dinheiro trabalhe para ti, em lugar de que tu trabalhes para tu dinheiro. É um princípio de la inversión. Quando ahorras, tu dinheiro está sendo invertido sabiamente. Como? É um ahorro. Então, não vivas en el límite, vive en un margen, por favor, y pon en práctica lo que dijo Rockefeller. Ahorro el 10%, diezmo el 10% y vivo muy bien con el 80%. Se puede. Se puede. Es una disciplina económica. Se ponen de pé en esta tarde, por favor. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿aprendimos algo hoy? Yo espero que de tanto hablar, isso não entre por aqui, salga por aqui. Eu espero que quede em tu coração. Eu espero que quede em tu coração. Cerrem seus olhos, por favor. Relájense. Eu sei que hace calor, pero bueno, aguanta tantito mais. Senhor Jesus, tu palavra nos diz que todo ouro, toda plata são tuyos. Significa, eres el dueño de mis recursos. De nuestros recursos. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos a empezar un proceso de ahorro para aquellos que no lo hacen todavía.
El futuro es hoy. El futuro ya llegó. Tenemos que romper con esa idea en México de que el ahorro promedio mexicano es una quincena. No, Señor. Vamos por más y vamos para más. Porque tú eres un Dios de orden. Un ahorro es importante. No tenemos el día de mañana comprado ni controlado. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar en los próximos 5 minutos, pero hay alguien que sí sabe. Y ese eres tú, Señor. Ayuda a mi hermana con su economía. Estamos viendo justamente eso. Cómo no abusar de lo que nos da, Señor, y cómo ahorrar, no acumular. El dinero es tuyo, Padre Santo. El dinero no es el problema es el amor al dinero. Si aquí en esta tarde hay alguien que siente que la tendencia de su vida, la tendencia es amar a las cosas y no a las personas, ayúdanos, por favor. Porque es un problema. El problema es la inversión de valores. Amar cosas y usar personas. Cuando lo normal es que usemos cosas y amemos a las personas. Pero cuando una persona empieza a ver las ganancias y ver el dinero y se enloquece por eso, hay una inversión de valores en toda su vida. Ya nada es igual y ya nada será sano. Como Iglesia Gracia y Paz, Señor, te pedimos ayuda. Ayúdanos para que podamos ser los fieles diezmadores que necesitas, Señor, y que quieres. Los fieles administradores de tu riqueza como tú anhelas que seamos, Señor. Y que tu nombre sea levantado hoy y siempre, Padre. Espíritu Santo de Dios, redarguye corazones, restaura vidas, sana heridas, porque el dinero también tiene la capacidad de provocar divisiones en las familias, en las amistades, en las sociedades. Que el dinero no nos divida, porque quien nos une eres tú, Señor. Por lo demás, te agradecemos, Padre, por todo lo que nos ha dado. Estamos felices con lo que tenemos. Y si tú nos das más, Señor, te agradecemos por el simple hecho de hacerlo. Pero no nos falta nada. En gracia y paz, nadie queda sin comer, sin vestir y sin un techo. Todos los tenemos. Es ganancia. Lo demás es ganancia, Señor. Por eso, gracias por ser nuestro proveedor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dê un aplauso al Señor Jesús en esta tarde. Él es digno, Él merece.